Graça e paz a todos, irmãos. Que Deus possa, nessa noite, falar ao seu coração, como ao meu coração também, e que nós possamos todos sair daqui, transformados pelo poder da palavra de Deus. Antes de abrir a sua Bíblia, abra o seu coração. Na verdade, ele já deve estar aberto pelas músicas que nós ouvimos, pelas mensagens cantadas. Agora há pouco o Alencar ainda brincou comigo, né? Falou, não, eu não posso faltar porque ele disse que não estava preparado para me substituir. Mas não precisava, Alencar, porque a palavra já está sendo pregada. Com certeza o seu coração já está se alegrando. Ou se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, o seu coração já está pensando no assunto. Então deixe o seu coração aberto, ouça a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos falando, vá conferindo a palavra na sua Bíblia. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Deixe que Deus fale a você nessa noite. Permita isso. Você certamente será muito abençoado. Eu quero convidar você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o versículo 15. Tito, a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A partir do versículo 11. Eu vou precisar ir me acostumando um pouco mais com a nova altura desse púlpito. Em reverência à palavra de Deus, por favor, fique de pé comigo, para que nós possamos ler. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim a palavra: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra sobre esse tema, que a nossa irmã de Ellen já vem enfatizando durante o culto. Nós queremos falar um pouco sobre a vida em resposta à graça de Deus. A vida em resposta à graça de Deus. Hoje é um dia bastante especial para mim e para minha esposa. Hoje é dia 5 de junho e há 36 anos atrás, no dia 5 de junho, era uma quinta-feira. Em São Paulo, pelo menos, né, Guarulhos, ali era costume, naquela época, nós nos casarmos primeiro no cartório e depois no religioso, na igreja. E 5 de junho de 1986 era uma quinta-feira. Era o dia que o cartório de Guarulhos ficava mais cheio. Tinha filas na rua, na frente do cartório,
casais, jovens casais, naquela época nós nos casávamos com 21, 20, 19 anos, 24 já era velho. Então, aquela mocidade ali, né, às vezes a gente passava por ali, né, pelo centro de Guarulhos, e você via aquela fila, todo mundo bonito, de paletó, gravata, alguns, né, os menos afortunados, apenas com uma camisa social, né, claro, presa aqui na manga. E naquele dia, há 36 anos atrás, nós nos casamos. Só foi complicado porque ainda tive que dormir na casa dos meus pais 2 noites, né? A quinta e a sexta. Acho que não é mais assim hoje, né? Hoje já dá para conciliar, casa tudo no mesmo dia, muito bom. Mas é um dia bastante especial para nós, e Deus nos abençoou com uma família, com filhas, e agora genros, né? Cachorro. Ainda não tem netos, né? Mas já tem cachorro. Mas é uma grande bênção, e esse é o meu primeiro motivo de gratidão, né? Pelos 36 anos, mais 4 anos e 9 meses de namoro, né? Então já está próximo de 41 anos, né? Estamos juntos, eu e a Rosimeire. Nessa passagem, ou melhor, nessa epístola, nessa pequena carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, no meio da carta, porque são só 3 capítulos, no início no versículo 11 que nós lemos, a primeira palavra que aparece na minha versão bíblica é porquanto, e talvez na sua apareça porque. Mas tanto uma palavra quanto a outra estão na função de conectores e são conjunções, ou explicativa ou de causa. Então ela sempre nos remete a pensar no que aconteceu antes desse texto que estamos lendo. Porque o texto que nós lemos está explicando ou dizendo que a causa do que foi falado antes está aqui, no texto que nós lemos. Então, no capítulo 1, nós vamos ver Paulo colocando ali o propósito da carta, falando um pouco sobre o trabalho, sobre a missão de Tito. Tito foi deixado na ilha de Creta, na Grécia Antiga, para organizar as igrejas, que Paulo já tinha inaugurado, já tinha colocado os fundamentos. As igrejas que Paulo já havia plantado naquela região. E ele deixa Tito ali com essa missão de organizar, de levantar líderes, de fazer com que a igreja tivesse saúde suficiente para perdurar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2, no início, os versículos iniciais, nós vamos ver ali Paulo falando a Tito, sobre quem ele deveria recrutar para líderes, os líderes daquelas igrejas. Então, observe que ele fala de homens, mulheres, idosos, fala de jovens, fala de servos, empregados, todo tipo de pessoa. E ele também vai dizer o que Tito deveria ensinar para esses líderes, para que a igreja de Cristo perdurasse. O que ele deveria ensinar é o modo da vida cristã que agrada a Deus. Tito tinha a missão de desenvolver os líderes e ensiná-los, para que eles soubessem como viver de modo a agradar a Deus, a realizar a vontade do nosso Pai. Agora, a partir do versículo 11, então, nós vamos ter a explicação ou a causa
desse modo de vida. A explicação ou a causa do modo de vida que agrada a Deus é a graça. A graça de Deus. A graça, ela está muito bem explicada em um único versículo. Como eu falei, a epístola de Tito é pequena, uma das menores, não é a menor, mas uma das menores epístolas de Paulo. Mas ela é riquíssima. Paulo não deixou por menos. Ele deixou a essência do que nós precisamos aprender sobre a vida cristã, sobre a graça, sobre tudo que Deus quer que nós aprendamos. No versículo 11, vamos repeti-lo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós encontramos o tempo. Quando? Quando? A graça de Deus se manifestou, já iniciou, já aconteceu, já começou. A graça de Deus não é uma coisa do passado, não é para o futuro. Ela se manifestou. A palavra aqui no grego é epifania, aparição, materialização. A graça agora ela é real. Quando Paulo diz que a graça se manifestou, ele está usando a mesma palavra que muitas vezes a palavra de Deus fala quando está se referindo à volta de Cristo. E daqui a pouco aqui mesmo nesse texto. O tempo, o quando, é já. Já temos a graça. A graça ela já iniciou, já havia iniciado no tempo de Paulo. E ela é presente nas nossas vidas também hoje. É como eu citei há pouco, né? No dia 5 de junho de 1986, nós nos casamos. Quase 5 anos antes, eu falava repetidas vezes para aquela garota que está aqui na primeira fila. Eu te amo. E Deus falava isso para o seu povo, para Abraão, lá no Gênesis 12. Nós vamos nos casar. Já pensou, né, aquele dia ali no Morita, né, na frente do Morita, já pensou o dia que nós estivermos fazendo compras para a nossa casa? Compras é rancho, tá, em Paulista. Eram promessas. Mas no dia 5 de junho aconteceu. Se casaram. A graça se manifestou. Já aconteceu. Nós vivemos sob a graça de Deus. Não é uma ideia mais, não é uma promessa. Ela é fato. Em Hebreus capítulo 1, nos versículos 1 e 2 também, nós vamos ler assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem também constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Então, nesses últimos dias, a graça se manifestou. A graça também ela tem origem. O texto aqui vai nos falar a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus significa que nós conhecemos a procedência, a fonte, a autoria. Não é a graça de um profeta ou de um grande sacerdote, mas é a graça de Deus. A origem, a fonte é confiável. Ela vem de Deus, que nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar, para realizar a redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A graça, podemos também ver nesse versículo a natureza da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A natureza da graça, salvadora. A graça de Deus é a única fonte de salvação para o homem. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8 vai dizer que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A natureza é salvadora. Sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes perguntam, não, por que vocês crentes falam tanto em salvação? Eu vou ser salvo de quê? Há um ano e meio atrás, mais ou menos, não, 2 anos já, acho que 2 anos eu comecei a fazer o acompanhamento com um cardiologista, né? A gente acha que não tem nada, e os irmãos podem ficar tranquilos, que eu não tenho mesmo. Mas, o que eu estou querendo dizer é que você não sabe, né? Você não sabe como está por dentro, até que você vai no cardiologista e ele faz aqueles exames todos, e ele pode dizer para você, né? Olha, você está bem. Alguém faz um exame, você precisa fazer um exame para saber se está bem. No caso, o meu médico chama Salvador. Então, eu entendo que duplamente eu estou em boas mãos. Primeiro desse Salvador e segundo do meu Salvador Jesus Cristo. Mas você, se ainda não não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, você precisa de salvação porque a sua vida está caminhando para um futuro pós-vida, ou seja, depois da morte, de separação de Deus. Sabe por que nós nos alegramos aqui no mundo, apesar de todo o pecado? Por causa da presença de Deus, do seu Espírito. Por causa da misericórdia de Deus, pela graça dEle. Por isso que ainda tem alegria no mundo, ainda nos alegramos, sorrimos, temos vitórias, vivemos. Mas no dia que o seu Espírito for tirado daqui, juntamente com os remidos, apenas trevas sobrarão, caso você ainda esteja aqui. Então sim, nós precisamos ser salvos da ira. A Bíblia usa a palavra vindoura, que é uma palavra que só os antigos que nem eu sabem o que significa. É o que vai vir ainda. O problema é o que vai vir. Por isso você vai num cardiologista. Você não sabe o que vai vir. A natureza da graça é salvadora. E por fim, a extensão da graça. Diz ali no final, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não significa que todos os homens são salvos automaticamente. O significado aqui, todos os homens, significa que negros, brancos, amarelos, vermelhos, advogados, doutores, faxineiros, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos, sem acepção de pessoa, estão sob a graça de Deus. Ou seja, Deus, querendo a sua amizade, Ele está estendendo a sua mão para todos. A diferença, ou melhor, aquele que responde a essa extensão de mão do nosso Deus, aí a salvação vai ser estendida. A fé é o elo que falta, é o que você precisa para ser salvo. Agora, como filhos de Deus, precisamos responder à graça com o nosso modo de vida.
Interessante que a graça não é somente salvadora, ela não simplesmente salva. Não é somente esse meio que nós temos de nos reconciliar com Deus. Mas Paulo vai falar aqui para Tito, no versículo 12, educando-nos, ou seja, ele está falando ainda da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então, além de salvar, a graça também nos educa. Ela molda a nossa maneira de viver. E nós vamos ver então a partir do versículo 12. Alguns ensinamentos, algumas maneiras com as quais a graça, ela nos educa, ela nos ensina a ter uma vida que responda positivamente à vontade do nosso Deus. Em primeiro lugar, a graça nos ensina a abandonarmos o mal. Ela nos ensina, ela nos ajuda a abandonarmos o mal. No versículo 12 está dizendo que educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Renegada a impiedade, trata-se da falta de amor. A impiedade vai tratar da falta de respeito que o homem tem por Deus. Impiedade é a qualidade de ímpio. A impiedade, ela produz um comportamento errado diante de Deus. E as paixões mundanas trata daquela atração muito forte pelas coisas que o mundo oferece. Abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Na verdade, esses dois pontos, eles estão muito ligados. Primeiro, nós nos distanciamos de Deus. Nós não queremos amar as pessoas, não queremos saber de Deus, nós não temos respeito por Deus, então nós nos distanciamos de Deus. Mas o homem, nós temos necessidade de ter prazer em alguma coisa. E como nós estamos nos distanciando de Deus, nós não queremos ter prazer com Deus, nós vamos procurar prazer com outras coisas. As paixões mundanas. Então, eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não tenho prazer em orar, eu não tenho prazer em cantar, eu vou me distanciando, eu não tenho prazer em servir o próximo. Não tenho prazer nessas coisas. Eu tenho prazer em ter as coisas para mim. Eu quero ter o que realmente me satisfaz. Então você vai se distanciando de Deus, essa é a impiedade, e vai se aproximando das paixões mundanas. Então, quando Paulo está falando para Tito aqui, ele está falando que a graça, ela nos ensina a renegar esse modo de vida, abandonar isso, deixar isso, parar de se distanciar de Deus, porque sempre que você distancia de algo, você se aproxima de outra coisa. Isso é natural, é lógico. Se você se distancia de Deus, você vai se distanciar de tudo o que não é Deus. A graça, ela nos ensina, ela nos ajuda a entender, a refletir sobre isso e a renegar e abandonar. Se você hoje vive distante de Deus, não tem prazer em ler a palavra, em orar, se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, isso deve ser momentâneo, deve ser algum
você precisa conversar com o pastor, com o irmão mais chegado, para que ele te ajude a voltar a ter esse prazer. Mas se você ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma artimanha do inimigo, para não deixar que você se aproxime. E você deve confiar em Deus, confiar na sua graça, e voltar a se aproximar do nosso Deus. No mesmo versículo 12, como primeiro, a graça nos ensina a reconhecer o mal, ela também nos mostra como nós devemos viver. Na parte B do versículo diz assim: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então aqui a graça, ela nos ensina a praticarmos o bem. Ela nos ensina a abandonar o mal e nos ensina a praticar o bem. Aqui nós temos a tríade da relação humana: viver sensata, justa e piedosamente. O homem aqui está completo. Toda a sua relação está descrita aqui. O seu modo de vida. Viver uma vida sensata ou prudente, como estava na versão aqui que nós lemos ainda há pouco. Refere-se ao estilo de vida do homem com ele mesmo. É você com você mesmo. É a maneira com que você lida com você. Porque o nosso inimigo, ele é esperto e ele vai fazer o que ele puder e o que quiser para nos distanciar do nosso alvo, que é Cristo. Deixe também a sua Bíblia agora aberta, mas deixa marcado aí em Tito, mas abre lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, por favor. Porque Paulo já falou isso em outras epístolas, falou também aos Gálatas sobre isso, de uma maneira talvez um pouco mais detalhada. Gálatas 5, 22 e 23, nós vamos encontrar aqui o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito e aí vem aquela relação com aquelas nove características, aqueles aspectos do fruto do Espírito. E aqui, quando nós falamos na relação sensata, prudente, o homem com ele mesmo, o modo de vida que Deus quer para você, ele tem 3 palavrinhas ali nos frutos do Espírito: mansidão, fé e temperança. Mansidão, fé e temperança, ou autocontrole. Estas coisas, viver, como diz, né, uma frase, um jeito de falar mais popular, né, de bem com a vida. É o crente de bem com a vida, com ele mesmo. Ter o autocontrole, né, ter a sua fé, que não te abala com as circunstâncias. Puxa, nós temos uma crise, mas o Senhor cuidou de mim até agora. Eu tenho 58 anos, nunca fui desamparado. Por que Ele vai me desamparar agora? Não tem motivo, né? Vamos continuar. Dá para lembrar de Jesus no barco, né? Todo mundo desesperado lá, né? Mas Jesus dormia, né? Fé é o exemplo. Eu estou dando um exemplo bem alto, né? Mas é isso. Em meio às circunstâncias, né? Mesmo que sejam difíceis, né? Você está de bem com você. Qual o pior que pode acontecer? É eu partir para a glória? Amém. Estar de bem com você. A outra expressão é viver uma vida justa ou correta. Aqui nós estamos falando da nossa relação com o nosso próximo. A Bíblia fala que não há nenhum justo, mas ela nos encoraja a buscar a justiça.
Em todos os nossos negócios, em toda a nossa relação interpessoal, nós temos que buscar ser corretos em tudo que nós fizermos. Ali em Gálatas também tem 3 palavrinhas: benignidade, bondade, longanimidade. Os 3 aspectos do fruto do Espírito que se relacionam ao nosso dia a dia, à nossa vida em comunidade, ou que com o nosso próximo. Porque Ele, o Senhor, nos chama para um viver santo, para testemunhar a todos os povos. Longanimidade, virtude de suportar as contrariedades. Essa aqui eu destaquei porque eu gostei. É difícil, né? Quando você é contrariado, né? Você está lá na empresa, né? E todo mundo dá a ideia para colocar o cafezinho no meio da sala, mas tem alguém que não, quer colocar perto da mesa dele, né? Aí você que tem aquela mansidão, todo mundo já olha para você porque sabe que você é crente, e você vai com aquelas palavras doces, né, e conversa com aquele que é o diferente da turma, mas você com amor traz ele, né, e conseguem colocar o cafezinho no meio da sala, e ele fica bem. Ter paciência, né? Esses são os aspectos que nós precisamos. Eu vinha falando com o motorista do Uber, né, que me trouxe hoje para cá, porque o motorista, ele parou, acho que faltavam talvez uns 30 metros, o sinal ficou amarelo e ele já foi reduzindo, né? E quando ele já estava praticamente parando, o sinal já estava vermelho, já faziam alguns segundos, passou do lado um direto, né? Sem parar. Muito comum. Infelizmente é muito comum. Não pode ser para nós. Para você, que já experimentou a graça de Deus, não. Paciência. Saia mais cedo de casa. Mas fazer o que é correto, pensando no outro. Esse é o modo de vida que a graça nos ensina e que a graça nos ajuda a viver. E o terceiro aspecto aqui é viver uma vida piedosa, uma vida dedicada. Então, se sensatamente o homem com ele mesmo, justa é o homem com o próximo, piedosa é o homem com Deus. Só minha irmã respondeu. Minha irmã 2 vezes. Viver uma vida piedosa, ou seja, a nossa relação com Deus. Claro, se acabamos de falar que o ímpio, a impiedade nos afasta de Deus, a piedade é a nossa vida do ladinho de Deus. Quanto mais piedoso, mais perto de Deus nós estamos. Aqui a ideia dá o sentido de desejarmos uma comunhão verdadeira, real, como diz João, não de conversa, mas de fato, uma vida próxima de Deus, a ponto de imitar a Deus. É a dica, essa é a dica prática. Mas como eu posso ter uma vida piedosa? É fácil, imite a Deus. Não vai imitar a Deus em Deuteronômio capítulo 7, né? Quando ele manda matar todos os cananeus. Não é isso. É imitar a Deus no seu amor, na sua misericórdia, na sua paciência, na sua longanimidade. É nesse aspecto. Leia os evangelhos. Veja ali como Jesus ensina, né, ali nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, como ele ensina, o que ele já nos diz, como nós devemos viver.
E aí também tem 3 aspectos do fruto que são relacionados à nossa vida com Deus: amor, alegria e paz. Amor, 1 João 4, de 7 a 8, porque Deus é amor. Não tem que explicar muito, Deus simplesmente é amor. Alegria, gozo, satisfação. Paulo vai dizer ali em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, que ele aprendeu a estar contente com tudo. E logo depois ele vai falar, quando eu tenho muita coisa, quando eu não tenho nada para comer, quando eu tenho o que vestir, quando eu não tenho, quando eu estou bem, mas quando eu passo frio também, não tem problema. Eu aprendi a viver alegre em qualquer circunstância. A alegria, ela demonstra, irmãos, também a confiança que nós temos em Deus. Ouvi um testemunho de um pastor em Assis Chateaubriand, isso já faz muitos anos. Mas é real, nós conhecemos esse pastor, o seu filho também missionário, e ele cuidava de um lar de crianças órfãos, em Assis Chateaubriand, no Paraná. E certa vez reuniu as crianças ali ao redor da mesa, não tinham nada para comer. Alegria, vamos dar graças a Deus, não falou vamos orar, vamos pedir a Deus um milagre, não, chamou as crianças para dar graças a Deus com o prato vazio. Um pouquinho depois, acabou a oração, batem na porta. Capotou um caminhão aqui de alimentos, podemos trazer para cá? Alegria, meus irmãos, em qualquer circunstância, vamos dar graças. Paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Neste versículo, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer, não vamos nem abrir aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu estou falando de cor, se estiver errado me corrijam aí. Mas bem-aventurados pacificadores. Irmãos, é papel nosso ser pacificador. Nós não podemos entrar numa contenda, num momento ali entre que tem 2 pessoas brigando e tomar um partido e continuar a briga. Nós temos que ser as pessoas que chegam ali e trazem paz para aquele momento. Nós temos que saber ouvir, entender, julgar, entre aspas, né? Mas poder dar uma solução pacífica. Esse tem que ser o nosso modo. É assim que Deus faria, ou faz. Então, a graça nos ensina a abandonarmos o mal. Ela nos ensina a praticarmos o bem. E ela nos ensina a ter esperança. Versículo 13, espero que você não tenha fechado sua Bíblia aí. Tito 2,13. Ele continua falando da graça. Falou que a graça nos educa, né, a abandonar, a viver. E no versículo 13 ele diz que a graça nos educa a aguardar, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça nos ensina, ela nos encoraja, nos ajuda a ter esperança. Mais uma vez aqui aparece a palavra manifestação, porque agora o versículo está se referindo à volta de Cristo, à segunda vinda de Cristo. Eu gosto muito do texto de Lucas, capítulo 21, e os versículos 25 a 28. Então, como eu gosto muito, eu vou ler.
Lucas 21, 28. 25 a 28. Mas eu vou ler só o 27 agora. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A graça nos ensina a ter esperança da volta de Cristo. A música que o coro jovem cantou, ela fala da nossa vida futura. E começa a falar do rio, Ricardo. O Rio Azul. Interessante que na minha Bíblia eu marquei de azul aqui, ó. Está pintadinho de azul. Então se verá o Filho do Homem vindo. Tá? Momento glorioso. O interessante, irmãos, que nós temos então nesse texto a manifestação da graça, lá no versículo 11, e manifestação da glória no versículo 13. Porque a graça nos conduz à glória. O que você quer? O que eu quero? Nós queremos a glória. A graça é que nos está conduzindo, é o meio pelo qual nós somos conduzidos. Mas o que nós queremos é a glória. Mas do que eu e você precisamos é da graça. Aqui. Depois não vai precisar mais. O Senhor será o nosso sol, o nosso calor, a nossa hidratação e tudo mais que nós vamos precisar, não sei exatamente o que, com o corpo glorificado, acho que não vai precisar de muita coisa. O sol e a luz dele já vão ser suficientes. Mas tudo que a gente precisar, ele vai nos dar ali. Então, essa esperança, a esperança da volta de Cristo, a graça nos ensina. Mas mensagens cantadas como esta, que nós ouvimos hoje, precisam, viu, irmã Jelly? Precisam ser mais cantadas quando nós nos reunimos. Porque é assim que nós lembramos, nós não esquecemos. É assim que nós nos motivamos a saber para onde estamos indo. Ela nos ensina a termos esperança. Eu já vou caminhar para a conclusão. Não sei se é uma boa informação ou não. É porque a mensagem tem 3 pontos, a conclusão tem 5. Fiquem tranquilos que aí a conclusão vai ser mais rápido, sim. O interessante aqui é que, como a graça nos ensina tanto, o que sobrou, na verdade, para Tito? O encorajamento, a escolha, orar. Então, quando nós estivermos no papel de Tito, ajudando um irmãozinho, né, a crescer na graça, na sua vida cristã, o irmão fique sempre tranquilo, porque quem vai fazer isso é o poder do Espírito Santo. Nós vamos orar por ele. Nós vamos encorajar, estar com ele, claro, abrir a Bíblia junto com ele, mas quem vai fazer a obra ali naquele coração, naquela vida, é o Espírito Santo. A graça é que faz o trabalho. Por isso, irmãos, não há confusão. Por isso, nós podemos ser discípulos, como foi falado hoje pela manhã, e gerar discípulos, porque esses discípulos não são meus, não são do pastor, não são de nenhum de nós. São discípulos, são servos gerados pela graça de Deus. Então, para concluirmos, no versículo 14 e o 15 do texto que nós lemos, então diz assim, falando sobre Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas. Então, nessa conclusão, gostaria de lembrar que o autor, a manifestação da graça, é Cristo Jesus.
Cristo foi quem realizou a obra de redenção. Ele é a expressão exata do nosso Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo foi que nos purificou. É o que o texto está dizendo ali. Ele se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar. Somos um povo limpo, lavados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Lembra que quando fala de puro, na química, puro é sem mistura nenhuma. Você é filho de Deus, só, ponto final. Você foi lavado no sangue de Jesus Cristo, ponto final. Sem mistura. Não tem mais nada. Esse é o povo limpo. Esse também é o povo exclusivo. Ele nos tornou o povo exclusivo. Não pertencemos a mais ninguém. Exclusividade. Eu sei que você vai me falar que ali nas redes sociais dá para ser favorito, ter várias coisas favoritas, né? Dá para favoritar um monte de coisa, né? Mas quando nós falamos da nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos falando de exclusividade. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. Você é servo de Deus, ponto final. Você serve a Jesus Cristo. Só isso. A mais ninguém. Ele pede essa exclusividade. Também Ele nos fez um povo apaixonado por fazer boas obras, ou seja, fazer a vontade de Deus. Boas obras aqui não significa apenas a ação social. Não significa simplesmente socorrer alguém que está em apuros ali fora. Boas obras, tudo que se refere ao reino. Ou seja, estamos falando de coisas boas, fazer coisas boas. Fazer tudo o que lhe agrada, em todas as áreas, imitando Jesus. Pense sempre assim. O que Jesus faria? Então, é isso que eu vou fazer. E por fim, Ele nos fez povo proclamador do seu Evangelho. No finalzinho, o último versículo, ele diz assim, para Tito, dize estas coisas, diga essas coisas, proclame essas coisas, anuncie essas coisas. Não guarde para você, não seja omisso. Sabe, irmãos, como eu posso apresentar Jesus? Não só dessa maneira, de púlpito, mas às vezes nós temos oportunidades que podem passar despercebidas. Aquele momento onde você tem uma pessoa que está com um problema, nem é um problema grave, mas você está com um problema, uma situação, pode ser uma oportunidade de você conversar e compartilhar a maneira com que você lidaria com aquele problema. A maneira com que você lida com aquele problema é a maneira que Jesus lidaria com aquele problema. Então, é isso que você vai compartilhar. Então, nós podemos, na verdade, dia a dia, estar proclamando ou anunciando a palavra do nosso Deus, cumprindo ou realizando a sua vontade. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar também a minha vida, e que nós possamos, irmãos, aproveitar as bênçãos que a graça de Deus derrama e oferece nas nossas vidas. E ainda eu gostaria de finalizar, dizer que se você nessa noite entrou neste lugar, ouviu essa palavra, se você entendeu essa palavra, eu te desafio
a tomar uma decisão ao lado de Cristo nesse momento, porque nós não sabemos como será o nosso dia amanhã. Você pode viver uma vida feliz ao lado de Cristo. Não estou dizendo financeiramente, na parte de recursos, não é isso. É paz, é amor, é uma vida plena. E a esperança que um dia nós estaremos vivendo, como diz o cântico, né, dos jovens, olhando nos olhos de Jesus e podendo tocar Jesus.